Irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, Mateus, capítulo de número 9. Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 9. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e de pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Querido e eterno Deus, graças te damos por estarmos mais uma vez na tua presença, ó Deus, adorando ao Senhor, único, digno de toda honra e toda glória. Agradecemos pela operação do teu Espírito Santo, desde o momento que iniciamos esse culto, onde os teus louvores já falaram aos nossos corações. E agora, Senhor, que a tua palavra encontre também lugar nos nossos corações, que o teu Espírito trabalhe na nossa mente, fale conosco. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, que a graça de Deus possa nos ajudar a ir além da superficialidade do texto. Quando eu digo ir além da superficialidade do texto, eu não estou querendo dizer ir além daquilo que o texto está dizendo, ou mutilando o texto, ou distorcendo o texto, mas pela graça de Deus, buscando compreender com profundidade o texto bíblico. Isso é que nós precisamos, pela graça de Deus. Por quê? Porque o que nós lemos aqui é um relato de algo que aconteceu no ministério do Senhor Jesus, quando ele chamou para seguir um homem chamado Mateus. Esse chamado do Senhor Jesus foi um chamado que mexeu com os religiosos que presenciaram aquele homem chamado Mateus seguindo o Senhor Jesus. E não somente isso, Jesus ainda entrando na casa de Mateus e participando de uma refeição, de um banquete, com a presença de muitos outros da mesma categoria de Mateus, no que diz respeito à sua condição espiritual, assim como também à sua condição social. Mas nós precisamos, ao ler esse relato,
com a ajuda do Espírito Santo, buscar compreender o que tudo isso pode nos ensinar. Isso é ir além da superficialidade do texto. É alcançar pelo Espírito de Deus e com a ajuda da iluminação do Espírito Santo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através dessa passagem nessa noite. A mensagem do Senhor para nós tem como um título uma chamada escandalosa. Uma chamada escandalosa. E por que esse título, uma chamada escandalosa? Não é escandalosa do ponto de vista daquele que chama, que é o Senhor Jesus, mas é escandalosa do ponto de vista dos religiosos do seu tempo, e não somente dos religiosos do seu tempo, como dos religiosos também do nosso tempo. E o Senhor quer nos ensinar muito com isso, através dessa palavra nessa noite. A chamada de Mateus revela que o Senhor Jesus, Ele não está à procura de pessoas aceitáveis aos olhos da religião. O Senhor Jesus está à procura daqueles que são, muitas das vezes, desprezados pelos religiosos, os pecadores, aqueles que as pessoas não chamariam para caminhar com Ele. É exatamente esses que Jesus veio chamar para experimentar a salvação, para experimentar a graça de Deus. Porque se Jesus tivesse vindo chamar pessoas que eram merecedores, a salvação seria por mérito e não por graça. Então Jesus veio chamar exatamente aqueles que não merecem, os pecadores, para serem alcançados pela graça, e não somente alcançados, mas transformados pela graça de Deus. Porque é isso que a graça de Deus faz e fez conosco. Nós estamos aqui hoje porque a graça de Deus nos alcançou um dia, não porque nós somos bons ou porque nós éramos bonzinhos. É porque nós, não merecendo, Deus ainda decidiu nos chamar. E nos chamou. E nos apresentou essa graça maravilhosa que transformou as nossas vidas. E ainda estamos num processo de crescimento, de maturidade, onde a cada dia a graça de Deus nos faz enxergar uma coisa: aquilo que fui, não sou mais, mas não sou tudo o que devo ser. Já sou pela graça o que sou, mas ainda tem muito que Deus quer nos ensinar e realizar na nossa vida como cristãos, seguidores de Jesus Cristo. A verdadeira chamada de Cristo rompe com o passado. A verdadeira chamada de Cristo rompe com o passado. E não somente isso, confronta o orgulho religioso. Não tem coisa pior na vida do homem do que alguém com soberba religiosa.
um orgulho religioso, que se acha tão bom e melhor do que os outros, que acha que pode apresentar diante de Deus e dizer: eu sou melhor, por isso eu mereço. O orgulho religioso, a graça de Deus, quando Cristo nos chama, Ele confronta. É por isso que Ele chama religioso, orgulhoso também, para segui-lo. Às vezes o chamado do orgulhoso religioso não é um chamado muito agradável. Jesus tem que dar umas pancadas fortes para ver se a pessoa acorda, para entender que todos nós somos pobres e necessitados da graça de Deus, que nenhum de nós merecemos alguma coisa. A chamada verdadeira de Cristo produz uma nova identidade na vida daquele que foi alcançado pela graça de Deus. A chamada de Mateus é uma chamada escandalosa, por quê? Porque no contexto judaico, Mateus ele tinha uma profissão que não era bem vista. Ele era um cobrador de imposto. Ele cobrava imposto para o Império Romano. Ele estava a serviço do Império Romano. Ele cobrava impostos dos judeus para favorecer o Império Romano. Por isso ele era visto pelos religiosos e pelo povo, seu povo, como traidor do seu povo, como alguém impuro, como alguém que não era merecedor de se relacionar com ele. E outra coisa, os cobradores de impostos, além disso, eles às vezes enriqueciam por causa da corrupção, cobravam mais do que deviam. Não podemos dizer que todos faziam isso, mas em alguns casos enriqueciam por causa da corrupção. Isso não é muito comum, né? No meio político, né? Corrupção, enriquecimento ilícito, sempre fez parte, né? Sempre fez parte da história da sociedade humana. Então essa era a situação de Mateus. Alguém numa condição dessa que os religiosos do seu tempo achavam que não devia se relacionar com ele e que não merecia de forma nenhuma alguma coisa boa da parte de Deus. Chamar um homem assim, os religiosos jamais chamariam. Por isso a chamada de Mateus é uma chamada escandalosa. Só que o Senhor Jesus nos ensina uma coisa: o Evangelho veio para alcançar aqueles que são os improváveis. É por isso que no meio dos cristãos nós temos muitos muitos ex-traficante, ex-viciado, ex-adúltero, tantos ex que estavam numa condição que talvez outros não chamariam,
mas que Jesus, pela graça, chamou, alcançou. E alcançou aonde? Nos valados. Nos valados. Lembra do convite para a ceia? Os que foram convidados sempre tiveram uma desculpa para não estar presente. E qual foi a orientação? Vai nos valados. Onde estiver o mendigo, o necessitado, aquele que não tem ninguém por ele, vai lá. Jesus, com a sua graça, vai nos valados para alcançar os miseráveis. E louvado seja o nome do Senhor, né? Por isso. Jesus vê aquele que os homens desprezam. E a forma com que Jesus vê é uma forma diferente da visão dos religiosos. Quer ver como? Os religiosos olharam para Mateus e viram o quê? Viram um pecador. Os religiosos olharam para Mateus e viram um corrupto, um homem indigno. Mas como Jesus viu ao olhar para Mateus? Alguém que poderia ser seu discípulo. Alguém que responderia ao chamado da graça e transformaria num evangelista, que levaria o evangelho da salvação a muitos outros semelhantes à sua condição. Um instrumento do reino. É isso que Jesus estava vendo. Há uma diferença, amados, entre o olhar humano e o olhar de Cristo, né? Porque nós olhamos de maneira superficial, Jesus olha com profundidade. Às vezes nós focamos no passado da pessoa, Jesus já foca no que a pessoa vai ser depois do encontro com Ele. Não é assim? A religião, meus amados irmãos, costuma sempre estar atrelada a uma visão do passado das pessoas. No entanto, o Senhor Jesus, quando alcança o pecador, oferece graça transformadora e as pessoas começam a produzir algo para a glória de Deus. Há pessoas dentro da igreja que ainda enxergam aos outros apenas pela história passada, não é verdade? Existem pessoas que ainda enxergam os outros apenas pela história passada, por aquilo que a pessoa já foi, e não consegue ver que essa pessoa teve um encontro, que essa pessoa foi perdoada, que essa pessoa foi alcançada pela graça de Deus. Quantas pessoas não conseguem enxergar isso? Cristo, Ele vê além da ruína atual das pessoas. Uma coisa nós precisamos deixar claro, que o Evangelho, ele não ignora o pecado das pessoas. Não é isso que Jesus nos ensina. O Evangelho não ignora o pecado das pessoas, mas o Evangelho, ele oferece uma condição para o pecador vencer o seu pecado. E essa condição que nós temos para vencer o pecado é a obra de Cristo aplicada em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus.
Sem a obra de Cristo aplicada nas nossas vidas, nós não conseguimos vencer o pecado. E é interessante, meus irmãos, que o Senhor, Ele escolhe as coisas loucas. Paulo escrevendo em 1 Coríntios 1, 27, ele diz assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. O Senhor escolhe as coisas loucas, escolhe aqueles que as pessoas não escolheriam. Cristo não escolheu Mateus porque era digno, mas escolheu Mateus para transformar a vida de Mateus. Uma coisa que a chamada de Cristo faz, ela exige uma resposta imediata. O versículo 9 que nós lemos, nós temos assim a chamada de Cristo: siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Então a chamada de Cristo exige uma resposta imediata, e foi exatamente isso que Mateus fez. Mateus não tentou negociar com Jesus para segui-lo posteriormente. Mateus não pediu prazo, Mateus não exigiu uma garantia, afinal de contas, ele iria deixar para trás aquilo que era o seu sustento para seguir Jesus. Mas ele não perguntou a Jesus: qual a garantia que eu tenho para abrir mão do meu trabalho para seguir ao Senhor? Mateus não tentou conciliar Cristo com a velha vida. Eu vou ser cristão, mas eu vou continuar aqui fazendo as mesmas coisas, vou tentar aqui caminhar das duas formas. Tem tanta gente hoje tentando fazer isso com o Evangelho, tentando conciliar as duas coisas, né? A velha vida, não quer largar a velha vida, mas também não quer largar o Evangelho, e fica no meio do caminho, tentando conciliar essas duas situações. Mas na verdade o chamado do Senhor Jesus exige uma posição de uma resposta sincera. Mateus se levantou. A coletoria onde Mateus trabalhava, o que representava essa coletoria? Para Mateus, representava a sua estabilidade financeira, representava o seu lucro, representava o seu poder, seu status, representava a sua segurança material. O que nós aprendemos com isso? Quando Mateus se levantou, deixou aquela coletoria para seguir a Jesus. Seguir a Jesus tem um custo. Seguir a Jesus tem um custo. A graça é gratuita, é verdade, mas existe um custo, que é a renúncia. Quem vai seguir Jesus precisa estar disposto a renunciar a alguma coisa por amor a Cristo. Mateus entendeu isso. Ele não quis continuar preso ao velho sistema. Ele levantou, para seguir o Senhor Jesus e experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Quantas pessoas ainda estão cocheando entre dois caminhos? Quantas pessoas ainda estão numa situação que não define, não abandona o sistema? Muitos querem Jesus sem abandonar a coletoria. Muitos querem Jesus como um complemento, não como Senhor da sua vida.
Só que o chamado de Cristo exige ruptura. Ruptura moral, ruptura espiritual, porque existem situações espirituais que quem quer seguir Jesus precisa romper com algumas situações espirituais. É por isso que seguir Jesus, dependendo da forma espiritual que a pessoa está acostumada a viver, ele tem que romper para experimentar uma nova vida espiritual. Ruptura com a identidade da velha natureza, da velha vida. A conversão verdadeira, ela vai produzir sempre um movimento na vida daqueles que são alcançados pela graça. Aquele que é alcançado pela graça, ele sai da posição em que ele está, para dirigir e para direcionar a sua vida num caminho onde quem está na frente é o Senhor da glória, é o Senhor Jesus que o chamou. Ele seguiu Jesus. Nós somos chamados não para seguir uma religião, irmãos. Nós somos chamados para seguir a Jesus. E louvamos ao Senhor, porque foi a melhor coisa que nós fizemos na nossa vida quando nós aceitamos o chamado do Senhor Jesus para segui-lo. Outra coisa que nós aprendemos aqui no versículo de número 10, que diz assim: mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. E aqui, o que nós podemos aprender com isso? Que quem experimenta a graça salvadora de Jesus deseja aproximar outras pessoas de Cristo. Mateus deu logo um banquete, convidou Jesus e os seus discípulos e convidou os seus amigos. Quem sabe os meus amigos também vão ser chamados da mesma maneira que eu fui, vão responder da mesma maneira que eu respondi ao chamado do Mestre. Não é assim que o Senhor faz? Então ali, o primeiro impulso de Mateus convertido foi trazer outros pecadores para perto de Jesus. E na verdade, os irmãos são testemunhas, porque não é isso que o Senhor faz quando a gente encontra Jesus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, Jesus transforma a nossa vida. O que acontece com aquele que realmente é alcançado pela graça transformadora e salvadora de Jesus? Ele quer levar a família inteira, os amigos, quer carregar todo mundo. Ele fica até enjoado, fica até enjoado, porque ele quer levar todo mundo para viver o que ele está vivendo, para conhecer o que ele está conhecendo. Não é assim que acontece? Foi isso que aconteceu com Mateus aqui. Nós aprendemos no versículo 11, que diz assim: Jesus, versículo 11: quando os fariseus viram isso o quê? Que Jesus estava com seus discípulos sentado à mesa com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? E aqui nós temos um ensino. O orgulho religioso tem dificuldade de aceitar a graça. O orgulho religioso tem dificuldade de aceitar a graça. Não. Jesus, com essas pessoas
não são dignas. Porque come o vosso mestre com publicanos e pecadores. Os fariseus não ficaram escandalizados com o pecado. Não foi o pecado de Mateus que escandalizou os fariseus. Eles ficaram escandalizados com a misericórdia de Jesus. Às vezes é assim, né? Às vezes é assim que as pessoas agem. O pecado não escandaliza, mas a misericórdia oferecida ao pecador muitas vezes é motivo de escândalo. Muitas vezes a graça incomoda mais do que o pecado que a pessoa está praticando. A restauração incomoda mais do que a queda que levou a pessoa ao pecado. O religioso orgulhoso aceita mais facilmente um pecador destruído do que um pecador restaurado pela graça. Para um religioso orgulhoso, que ele continue destruído, ele mereceu ser destruído e vai ficar lá, é a vida dele, e ele para lá, nós para cá, não é? Aceita mais facilmente isso do que um pecador restaurado pela graça. O pecador às vezes vem, alcança Jesus, mas o orgulhoso está sempre pensando no que ele fez lá atrás. Esse aqui não merece oportunidade na igreja, esse aqui não merece isso, não merece aquilo, porque afinal de contas ele lá atrás caiu, se tornou um pecador. E às vezes o religioso age exatamente desse jeito. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que os fariseus eles tinham proximidade com a religião, mas estavam distantes do coração de Deus. Quantas pessoas assim? Quantas pessoas com proximidade com a religião e distante da vontade de Deus, distante do coração de Deus? Quantas pessoas? Existe uma espiritualidade que só conhece regras, mas não conhece misericórdia. Não conhece misericórdia. É cheio de regra e valoriza a regra, mas a misericórdia passa longe. Uma religiosidade sem misericórdia pode até ter uma boa teologia, mas se tiver faltando misericórdia, será uma teologia fria. Há pessoas que a doutrina vira arma na mão deles ou na boca deles. A santidade vira teatro para se apresentar diante das pessoas, para mostrar um padrão elevado em detrimento dos outros, não para mostrar o que Cristo fez e faz, mas para puxar aplausos para si. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz assim: olha, vocês quando for orar, não levantam na sinagoga como fazem os religiosos, para serem vistos. Não deis esmola, não toqueis trombeta quando dão esmola, não pareceis para os outros que vocês estão jejuando, para mostrar para as pessoas que vocês são religiosos com uma moral elevada em relação aos outros, buscando reconhecimento humano,
glória humana. Não é assim? Só que Cristo veio para os doentes espirituais, versículo 12. Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim as doentes. E louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque hoje eu estou aqui. Porque Jesus veio para os doentes. Aleluia. Né? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus não está dizendo que os fariseus eram espiritualmente saudáveis. Não era isso que Jesus queria dizer. Vocês não precisam de mim porque vocês são sãos. Não. Jesus está dizendo o seguinte: que enquanto os religiosos acharem que são sãos o suficiente, merecedores da salvação, não estarão na posição de serem alcançados pela graça salvadora do Senhor. Não serão chamados. Enquanto estiver cheio de religiosidade que acha merecedora de alguma coisa, será uma barreira. O maior obstáculo para a salvação, meus irmãos, não é apenas o pecado escandaloso que alguém às vezes esteja vivendo nele. O pecado é obstáculo, sim, porque o pecador, se não arrepender e não for alcançado pela graça, vai permanecer condenado. Mas o maior obstáculo para a salvação não é apenas o pecado escandaloso, é a autossuficiência religiosa. Autossuficiência religiosa, que pode deixar muitas pessoas fora da salvação. Quer um exemplo disso? A carta à igreja de Laodiceia. Qual era o pecado daquela igreja? Orgulho religioso. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Orgulho religioso. Eles tinham uma religião que se orgulhavam dela. Mas o Senhor Jesus estava do lado de fora, querendo entrar e ocupar o lugar que pertence a Ele. O lugar que pertence a Jesus na igreja é como Senhor da igreja. É como Senhor da igreja. Mas aqueles orgulhosos tinham colocado o Senhor da igreja fora do lugar dele, para fora. E Jesus falou assim: vocês, por causa dessa soberba religiosa de vocês, estão perto de serem vomitados da minha boca, se não se arrependerem. Se não se arrependerem, se não abrirem o coração, se não abrirem a porta para que eu entre, vocês ficarão de fora com todo o orgulho e soberba religiosa. Portanto, não é só o pecado escandaloso que é obstáculo para a salvação, mas a soberba religiosa também. E aí, nós aprendemos uma outra coisa nesse texto: que Deus deseja misericórdia e não religiosidade vazia. Deus deseja misericórdia e não religiosidade vazia. Isso nós aprendemos aqui no versículo de número 13, que diz assim: e acrescentou: agora vão, aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios.
pois não vim para chamar justos, mas sim os pecadores. Jesus citou para os religiosos uma passagem que eles conheciam muito bem. Uma passagem das Escrituras, Oséias capítulo 6, versículo 6. É a passagem das Escrituras que Jesus cita para os religiosos. O problema dos fariseus não era a ausência de ritual, porque ritual religioso eles tinham com sobra. Não era a ausência de ritual religioso, mas era a ausência de um coração quebrantado. Eles tinham cerimônia religiosa, eles tinham uma tradição que eles valorizavam bastante, e valorizavam tanto que o Senhor Jesus certa vez olhou para eles e disse: vocês invalidais, vós invalidais os mandamentos de Deus pela vossa tradição, seguindo o mandamento de homem. Eles tinham aparência, tinham conhecimento religioso, mas faltava o que na vida deles? O que falta na vida de muitos religiosos, ainda nos nossos tempos, nos nossos dias. Faltava o que? Compaixão, faltava misericórdia, faltava amor, faltava percepção da própria miséria espiritual. A religião sem misericórdia produz dureza no coração. A religião sem misericórdia produz arrogância. Cristãos arrogantes. A religião sem misericórdia produz seletividade espiritual. Não misturamos, porque afinal de contas nós somos melhores. Cristo veio, meus irmãos, nessa passagem, mostrando que no reino de Deus não funciona, o reino de Deus não funciona pela lógica da superioridade religiosa, mas pela lógica da graça transformadora. E para concluir, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a chamada de Mateus nos confronta com três verdades. Cristo ainda continua chamando pessoas improváveis. A graça continua alcançando quebrados. A graça continua alcançando rejeitados. A graça continua alcançando os desacreditados. Essa é uma verdade que nós aprendemos aqui hoje. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é que a chamada de Cristo exige uma resposta. E Mateus levantou-se, não permaneceu preso à velha vida. Aqueles que são chamados pela graça precisam tomar uma atitude de fé. De fé. Sabe, nós não temos o costume de chamar à frente aqueles que aceitam Jesus, né? Algumas igrejas têm esse costume. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, vem aqui à frente que nós vamos orar. Quem quer reconciliar com Cristo, vem aqui à frente que nós vamos orar. Não é o nosso costume fazer isso. Mas sabe o que acontece quando existe esse desafio, muitas das vezes? Existe um peso que trava as pessoas no banco, e elas não querem levantar para vir à frente de jeito nenhum. Sabe por quê? Não é por vergonha, é porque ainda estão presos àquilo que elas precisam deixar para trás. E elas pensam assim: se eu for lá na frente, amanhã a igreja vai me ver do mesmo jeito que eu entrei aqui
na mesma vida, fazendo as mesmas coisas, e vai ficar complicado para mim. Por quê? Porque a pessoa às vezes não decidiu abandonar a coletoria para seguir o chamado do Senhor Jesus. Outra verdade que nós aprendemos é que a religião sem misericórdia continua distante do coração de Deus. Que os fariseus conheciam a lei, mas não compreenderam o Deus da lei. Compreendiam a lei, conheciam a lei, mas não compreenderam o Deus da lei. Quantas pessoas hoje ainda permanecem assentadas na coletoria do passado? Quantas pessoas hoje ainda estão presas a uma culpa do passado? Quantas pessoas hoje ainda permanecem dominadas pela aparência religiosa? Quantas pessoas hoje tentam equilibrar Cristo e a velha vida? Mas a voz de Cristo continua ecoando para essas pessoas. E sabe o que Jesus diz? Segue-me, 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 na expectativa, na espera de que essas pessoas, à semelhança de Mateus, tomem uma atitude diante do chamado de Deus. A pergunta, meus irmãos, não é: você é digno? Porque ninguém é. A pergunta é: você vai permanecer sentado ou vai se levantar diante do chamado de Cristo? Essa é a pergunta que deve ecoar nas nossas mentes, e que muitos precisarão responder a essa pergunta. Não fica pensando assim: eu não sou digno, porque você não é, eu não sou, nenhum de nós somos. É por isso que nós precisamos da graça. A pergunta é: Senhor, o Senhor está me chamando, e eu vou permanecer sentado diante do chamado do Senhor? Como, Senhor? Como permanecer sentado na minha coletoria e recusar um chamado tão especial, um convite tão especial, feito por alguém tão especial, que é o Senhor Jesus, o Verbo vivo, o Deus encarnado, que me escolheu, que me chamou, quando muitos me desprezavam. Que Deus nos abençoe com essa mensagem, e nós vamos estar cantando um louvor ainda.